Como parte do ciclo para expandir a consciência, nós teremos firmar bases para os novos ciclos. Nós sabemos que um ciclo é o resultado de uma energia criadora que parte e incide sobre todo o universo. Então existem ciclos imensos, inimagináveis para nós. Então o universo tem longos ciclos, amplíssimos ciclos. Mas estes impactos também atingem a Terra, o planeta. Então, na Terra também há ciclos, há esses espaços de tempo nos quais algo deve acontecer com aquela energia enviada. E isto acontece também sobre os indivíduos, sobre as pessoas. Hoje nós vamos estudar um ciclo enorme, imenso, que é o nosso ciclo, como um ser que buscou a encarnação e que retornou à fonte de onde veio. Este é um ciclo. Este é o maior ciclo humano. Desde que ele começa até que ele volta. Agora, dentro deste ciclo muito amplo do ser humano, existem outros menores. E nós chegamos até ter ciclos mensais nos corpos. Chegamos até ter ciclos semanais, que não conhecemos, mas temos nos corpos também. De forma que este assunto dos ciclos é muito amplo. E nós o estamos tratando porque a humanidade precisa aprender a viver dentro dos ciclos. Porque como deram o livre-arbítrio para a humanidade tem uma vida fora de ciclo, completamente fora de ciclo, quando ela está guiada pela sua mente. Então a humanidade faz as coisas antes do tempo, ou faz depois que o tempo acabou, ou não sabe lidar com o momento propício para as coisas acontecerem. Enfim, o ser humano não tem consciência de que tudo é cíclico. E que se nós não estamos dentro dos ciclos, as coisas ficam como são, como vocês veem. Então, um mundo também se exprime através de ciclos. Inútil que a gente queira esperar algo de um mundo se não é o ciclo daquilo acontecer. Ou se já passou o momento daquilo acontecer. O mundo não pode fazer aquilo, porque já passou o momento cíclico. Então nós teríamos que estar muito despertados para isso, porque senão deixamos passar as oportunidades cíclicas na vida, no trabalho, no grupo, e não sabemos quando vai aparecer outra. Porque não sabemos se aquilo está inserido em um tempo maior ou menor para se repetir. De forma que é muito importante nós termos consciência que as coisas são cíclicas, que é para não perdermos os ciclos, compreende? Que é para a gente não perder isto. Então, os mundos, portanto o nosso também, se exprimem por ciclos. E cada ciclo tem as suas etapas. Então, se você reconhece um ciclo, se você se dispõe a vivê-lo, você vai ver que ali tem etapas muito ordenadas. Nada é em desordem no universo. Uma coisa vem depois da outra. As coisas vêm por etapas, dentro de ciclos. No passado, o homem, os homens antigos, sabiam disto e davam muita importância a isto. E por dar importância, eles chegavam a compreender os ritmos, os ciclos da natureza, por exemplo.
Então, plantavam de forma correta, viviam de forma correta. Isto num passado muito remoto, não? Porque na Idade Moderna isto acabou. Então, o homem antigo sabia desses ciclos e os vivia. Mas, com o desenvolvimento do livre-arbítrio e com o homem que mentalmente foi evoluindo e num certo sentido, ele foi perdendo, primeiro, os próprios ritmos. Segundo, os ritmos do planeta. E, finalmente, os ritmos com o universo. Atualmente, nesta transição da Terra, nós sabemos que existe um ciclo trimestral, que é muito guiado pela hierarquia. Sabemos que a cada 3 meses a hierarquia revisa o plano evolutivo para nós. Então, no plano evolutivo, os ciclos se aceleraram, porque em 3 meses muda-se muito as coisas, se estamos seguindo a energia cíclica. Agora, se não estamos seguindo a energia cíclica, nem se vê passar um ciclo de 3 meses e nós nos cristalizamos naquilo que vínhamos fazendo. No futuro, numa próxima etapa, todos os seres terrestres estarão num grau evolutivo um pouco mais elevado. E as suas energias vão vibrar com frequências parecidas com a frequência de certos ciclos. Então, nós não teremos mais tanto trabalho, não devemos ficar tão atentos, se é que ficamos, não? Não precisamos ficar tão atentos para ver o que um ciclo está trazendo. Quando um ciclo entra, traz uma coisa completamente revolucionária para nós que somos tão inertes. E, às vezes, custa a nós nos adaptarmos a este novo movimento. Porque damos tantas desculpas para nós mesmos, para não nos atualizarmos. Porque imagine um homem mental, com livre-arbítrio e impuro, inventa o que ele quiser. Ele cria a explicação que ele quiser, para não querer entender o que um ciclo está trazendo de novo. O que um ciclo está trazendo de movimento, de progresso. Mas o homem futuro vai estar muito mais nesta lei do que nós. E por isso estamos estudando isto. Porque isto já vai sedimentando na nossa consciência, nos preparando para estarmos diante do que acontece, vendo no que acontece um movimento cíclico, que não pode ser igual ao movimento de ontem nem de anteontem, porque existe um ciclo se desenvolvendo. Para que esta lei possa, a lei dos ciclos, para que esta lei possa agir mais plenamente em nós, para que a gente possa perceber que temos que acompanhar esses ciclos, nós precisamos, na nossa educação espiritual, superar aquela fase de fazer experiências. Porque na realidade nós não temos nenhuma experiência a fazer. Isto que para nós é fazer experiência, são coisas velhas como o mundo. Mas, como a gente quer sempre estar fazendo experiências, acaba repetindo coisas que já viveu e que não se lembrava. E com isto não se entra na lei dos ciclos. Vejam, quantas pessoas em uma determinada vida organizam as suas atividades porque precisam fazer certas experiências.
Se eles estivessem coligados à lei dos ciclos, eles não sentiriam esta necessidade, porque aquelas mesmas experiências eles já fizeram em vidas passadas. Então, a cada vida se faz as mesmas coisas, a título de se fazer experiências. Porque a cada vida nós temos um novo corpo mental, temos um novo corpo emocional, e temos um novo corpo etérico físico. E como nós não conhecemos a lei dos ciclos, que são muito maiores do que os ciclos desses corpos, nós repetimos a cada vida as mesmas coisas. E com isso nos atrasamos com relação aos ciclos maiores, que são ciclos do espírito, ou que são ciclos da mônada, ciclos da alma. Então, nós precisávamos estar curados, não? De fazer experiências e de estarmos mais coligados com uma vontade suprema em nós que nos guia e que nos ensina o que é para ser feito. Mas, com este dom do livre-arbítrio, não sabendo muito bem usar isto, usamos o livre-arbítrio com coisas fora de ciclo, com coisas que não têm nada a ver com aquilo que os ciclos estão apresentando, tanto para a nossa vida, como para a vida dos grupos, como para a vida do planeta e assim por diante. Quando nós estamos coligados com esta lei dos ciclos, quando nós queremos estar dentro da lei dos ciclos, porque querendo, as coisas começam a se apresentar. Então, se nós queremos realmente deixar de fazer as coisas segundo a nossa vontade, e se nós realmente queremos compreender qual é o momento cíclico de uma coisa e qual não é, então aí nós vamos começando a reconhecer que um ciclo está se apresentando. Mas para você reconhecer que existe um ciclo se apresentando, precisa que você queira realmente seguir esta lei e que você não sobreponha a esta lei o que diz a sua mente, o que diz o seu julgamento, o que dizem as suas emoções, enfim, porque são ciclos menores estes, que se não encaixam nos ciclos maiores, se perdem, se desvitalizam e as coisas não ficam bem. Então, quando a gente quer realmente fazer as coisas dentro da ordem cíclica, aí o corpo começa a funcionar bem, o sono começa a chegar na hora certa, você começa a acordar na hora certa, não precisa de despertador, não precisa que ninguém chame. Se você tem um ciclo de trabalho que começa às 2 da manhã, à 1h30 você está acordado, isto tudo se regula. Mas precisa que você esteja coligado com esta lei e querendo realmente viver esta lei. Aí você vai começando a reconhecer os ciclos quando se apresentam. E a consciência começa a aderir àquilo que ele traz. Porque há uma resposta do ser interior, quando você reconhece um ciclo. Então, agora começou um ciclo que eu tenho que parar de viajar, por exemplo. Se eu reconheço esse ciclo, se eu incluo neste ciclo, nesta lei, começam a surgir todas as possibilidades de eu não viajar. Compreende? Mas eu preciso reconhecer e eu preciso estar atento e querer viver essas coisas. Como o contrário, se chegou um ciclo de viajar, se eu compreendi isto, se eu me uno a este ciclo, tudo vai se organizar perfeitamente. Não vai haver nenhuma dificuldade para eu viajar. Eu não vou ficar doente, eu não vou ficar cansado, não vai faltar nada. Eu vou viajar porque é o ciclo daquilo acontecer. Mas eu preciso estar realmente disposto, a não ter programa meu, programa da minha mente, para poder reconhecer esses outros movimentos.
E se nós seguimos um movimento cíclico, nós já estamos com a porta aberta para perceber o próximo ciclo. E aí vamos realmente ordenando a nossa vida. Aí realmente a nossa vida vai ficar ordenada. O resultado disto é que não há mais retrocessos na nossa evolução. Porque a evolução natural, portanto a evolução humana também, é cheia de retrocessos. A evolução natural, a evolução humana, não vai direto para a meta. Ela segue um pouco, para, recua, regride, segue mais um pouco, para de novo, regride. Não é assim que vocês sentem isto? E se vocês não tomam cuidado, vocês dão um passo para frente e dois para trás, se não tomam cuidado. E isto faz parte da evolução humana, isto faz parte da evolução natural. Quando você entra para a lei dos ciclos, quando você compreende e ingressa nesta lei, não há mais retrocessos. Aí as coisas vão sempre num progresso, sempre evoluindo. E não há mais também paradas. Vocês sabem que tem pessoas que perdem até uma encarnação inteira, porque não entraram no ciclo da mônada, não entraram no ciclo do espírito. Então chegam a perder uma encarnação inteira, parados. Parados do ponto de vista de uma evolução maior. Não parados aqui, porque aqui tudo é um movimento efêmero e ilusório. Parece que é um grande movimento, mas não está acontecendo nada na realidade. Porque não está dentro de um movimento cíclico. Bem, os nossos ciclos podem ser menores, ciclos que temos dentro de uma encarnação, dentro do corpo, como podem ser ciclos maiores, como vamos ver em seguida. Nesses ciclos maiores nossos, estamos sintonizados com os ciclos do sistema solar, por exemplo, porque estamos dentro do sistema solar. E o ciclo atual do sistema solar, que é inimaginável como é longo, como é extenso. Este é um ciclo no sistema solar que é regido pela energia do amor-sabedoria. Então, se nós começamos a entrar em contato com os nossos ciclos, começamos a nos coligar com ciclos maiores, estaremos com uma ligação, com uma correta ligação com um ciclo solar. Porque ninguém pode pretender que amor-sabedoria possa brotar no ser humano. Ele precisa estar conectado de uma certa forma com esse atual ciclo solar para ele ir recebendo esta energia bem conscientemente e para ele ir reconhecendo sabiamente, amorosamente, os ciclos que cabe a ele viver. E nós estamos também num planeta, encarnados em um planeta. O planeta tem seus ciclos. Então, nós estamos encarnados em um planeta que tem seus ciclos regidos por energias de raios, regidos por energias astrológicas, que tem seus ciclos que ordenam as raças humanas. Então, a nossa raça humana está dentro de um ciclo planetário. Uma raça humana está inserida em um movimento do ciclo planetário de desenvolver as raças. De forma que, se nós perdemos a oportunidade cíclica de estar dentro de uma determinada raça, sem desenvolver as qualidades daquela raça, veja o quanto nos atrasamos como humanidade. Porque entra a energia de uma nova raça para a humanidade e nós temos que ser resgatados daqui. Porque não podemos acompanhar aquele ciclo. Não podemos acompanhar o ciclo da raça humana no planeta onde estamos.
Então, por isso, há juízos, há seleções, porque são seres que não conseguiram sintonizar com os ciclos do planeta, com o ciclo racial do planeta, com o ciclo astrológico ou com o ciclo dos raios do planeta. Para nós vermos, não, a nossa situação, a nossa vida cíclica, de uma forma bem ampla, nós teríamos que começar quando da mônada parte para a alma o desejo de encarnar e a alma tem desejo de encarnar. Aqui começa o ciclo nosso. Começa um ciclo nosso, porque antes desse não conhecemos. Não temos ainda a possibilidade de imaginar. Mas nós podemos sim imaginar o nosso ciclo, desde que a alma tem desejo de encarnar, até que ela faça todas as centenas de encarnações que tem que fazer e voltar para onde veio, levando toda essa experiência. Então isto se chama o ciclo humano, isto se chama o ciclo do homem. Se nós nos vemos dentro deste ciclo tão amplo, nós vamos ver muito mais claro, ou melhor, vamos ver com as devidas proporções todos esses pequeninos ciclos que a gente tem a cada encarnação e que nos confundem tanto. Confundem porque nós nos confundimos com coisas mínimas. Nós nos confundimos com coisas dos nossos corpos. Nós nos confundimos com coisas desse núcleozinho que a cada encarnação se cria, que é um núcleo material chamado ego. Nós nos confundimos com isso, que tem um ciclo de alguns anos, e que quando o nosso verdadeiro ciclo continua, prossegue, esse desaparece. De forma que nós vivemos completamente confundidos e completamente iludidos por coisas que praticamente não têm valor cíclico dentro da nossa evolução geral. Então, vamos ver então o ciclo nosso, o ciclo humano, naquele tanto que podemos perceber. Quando é que começa esse ciclo humano? É quando esta alma desperta, não? E tem desejo de experiências. Ela despertou. Aqui a alma vai começar um ciclo. Quando ela tem este desejo de se manifestar aqui, portanto começando um ciclo humano dela, quando ela tem este desejo de se manifestar aqui, ela começa a reunir o material que ela começa a atrair para formar uma mente, para formar um corpo mental. Então a alma vive um ciclo formando este corpo mental. E depois que ela vive este ciclo de formar o corpo mental que ela precisa para continuar descendo, ela começa um novo ciclo de formar o seu corpo astral, o seu corpo de desejos. É inimaginável para nós o tamanho destes ciclos, a duração desses ciclos. E depois ela começa o ciclo de formar, não é, o seu corpo vital, o seu corpo de éteres. E a uma certa altura, esse corpo vital, esse corpo de éteres, tem o seu crescimento. Aí a alma encarna, a alma surge aqui no mundo físico. Mas veja quantos ciclos ela já viveu antes de chegar a esta situação. Então chega um momento em que se compõe
este corpo físico, depois de um ciclo de formação de um corpo mental, de um ciclo de formação do corpo astral, de um ciclo de formação do corpo etérico, aí começa este ciclo do corpo físico. Desde que o corpo físico se manifesta, ele leva um ciclo que, em média, é de 7 anos, para ele ter o seu verdadeiro nascimento. Isto é, ele só tem o seu verdadeiro nascimento como corpo, como ser existente, por volta dos 7 anos. É só ali que termina esse ciclo da alma de formação desse corpo vital para estar aqui encarnada. Por volta dos 7 anos, aquele corpo astral que ela formou nos ciclos anteriores deve nascer aqui, depois do físico ter nascido. Então ela já elaborou esse corpo, mas esse corpo emocional astral só vai realmente ter um nascimento aqui, só vai estar completo aqui encarnado por volta de 7 anos. Aos 7 anos. Isto pode ser mais rápido para certas almas, ou pode ser mais lento para outras almas, dependendo da decisão, dependendo da energia desta alma, dependendo da força com que ela está descendo para isso. E lá pelos 14 anos, isto não é fixo, hein? Isto varia de ser para ser. E lá para os 14 anos, este corpo de desejos, este corpo astral, está completamente formado. Então, nesse ciclo humano, um ser, antes desses 14 anos, ou por volta desses 14 anos, não tem um corpo emocional formado. Então, nós temos que ter vivido estes ciclos ordenadamente e corretamente, para chegarmos a perceber um ser que está nesse momento cíclico, para nós sabermos tratá-lo. Porque não podemos tratar alguém que está no ciclo de formar o corpo físico como se ele fosse um de nós que já estamos muito além, que já passamos desse ciclo, que o nosso corpo físico já está formado. Ou estamos diante de um ser que ainda não teve o seu nascimento emocional. Bom, tem gente que com 40 anos ainda não teve o nascimento emocional. Isto nós sabemos e vemos, né? Agora, aos 14, isto deve estar pronto para nascer. E nós temos que saber ajudar. Temos que saber fazer com que isto aconteça. Porque isto é o ritmo ciclo do indivíduo. Se o corpo astral emocional dele, aos 14, não está pronto e não nasceu, este é um indivíduo que vai ter muitas dificuldades na vida, porque ele está completamente fora de ciclo. O físico tem mais idade do que o corpo que ainda não nasceu, compreende? Então há muita necessidade de nós nos aproximarmos desta lei, de nós termos realmente esta lei muito presente no coração e na nossa intenção, para nós nos ajustarmos a esses movimentos da evolução humana. Por volta dos 14 até os 21, a alma começa a criar aqui o amadurecimento daquele corpo que ela já começou a organizar antes de encarnar. Mas aqui é um outro processo, porque aqui esta mente já vai amadurecendo. E aos 21 anos, isto deveria nascer. Um ser que tem 21 anos físicos, por volta desta idade, já deve ter uma mente nascida, já deve ter uma mente que já existe dentro de um certo ritmo, que lhe vem do alto, que vem daquela mente que a alma já criou
e que vem de toda esta hierarquia de tempos e toda esta hierarquia de ritmos. E com este ciclo, no qual nós já temos o corpo físico, já temos o corpo astral emocional e o corpo mental nascidos, já funcionando, já vivendo, nós vamos até os 35 anos, ou por volta dos 35 anos, confirmando a nossa intenção de evoluir com tudo isto que já vivemos. Então, entre os 21 e os 35, ciclicamente, nós não estaremos perdidos. Dos 21 aos 35, nós estaremos já confirmando, manifestando toda aquela intenção da alma na formação do físico, do astral, do mental. E aqui o corpo físico já está adulto. Mas como estarão os outros corpos? Com que idade estarão os outros corpos? Bom, dos 35 aos 42, que é o outro ciclo, esta alma vai manifestar o máximo da sua vitalidade. Porque ela criou um corpo vital, não é? Que já está pronto até os 7 anos. E este corpo, aos 35, já está maduro para manifestar toda essa vitalidade, para manifestar toda esta força. Deve estar pronto para essa alma manifestar a sua força através desse corpo vital. E dos 42 aos 49, há uma grande mudança na vida, porque esses corpos todos já devem estar ciclicamente transmitindo, dando de si tudo aquilo que a alma pode passar através deles, tudo aquilo que a alma pode manifestar através deles. Então, dos 42 aos 49, toda essa estrutura evolutiva, todos esses corpos já devem estar completamente preparados, devem estar completamente em condições de viver aqui, encarnados, não, porque a alma está encarnada, viver a vida da alma. E aos 49 anos, por volta dos 49 anos, quando esses corpos já estão todos muito bem realizados dentro da lei cíclica, então, dos 49 anos em diante, a alma, ciclicamente, já terminou esta fase e já pode ir se preparando para continuar a sua vida em outros níveis de consciência. Isto a partir dos 49 anos já começa a acontecer. E até os 50 e tantos, esta alma já deve ter finalizado todo esse trabalho dentro dos ciclos, dentro daquilo que seriam os ciclos, não é? Para ela poder então desencarnar e prosseguir o seu trabalho, prosseguir a sua vida em outras etapas. E daqui por diante, aqui nesta vida toda errada, nós consideramos uma pessoa morta. A pessoa morreu. Veja o conhecimento que se tem dos ciclos. Então, a alma saiu do corpo, não necessita mais dos corpos, porque ela já expressou tudo aquilo que naquele ciclo ela tem que expressar através dos corpos, e ela então desencarna. Desencarna e vai passar um ciclo desencarnada, revendo toda a experiência, desde que ela começou até o momento em que ela desencarnou. Então, fora dos corpos, ela começa uma etapa desse ciclo de reconhecer toda a sua vida passada, de constatar,
realmente o que aconteceu naquela vida. Porque a alma só pode constatar o que realmente aconteceu naquela vida é neste momento cíclico. É no momento cíclico dela sair dos corpos, dela abandonar o corpo. Porque dentro dos corpos ela não tem condições de saber o que está acontecendo, da forma como ela precisa. Então ela precisa sair dos corpos, nesta etapa, para ela poder ver tudo aquilo que se passou, para ela poder perceber tudo o que se passou. E depois ela passa um ciclo todo fora desses corpos, assimilando em si todas as qualidades que foram desenvolvidas através do seu corpo astral emocional. Então ela tem que viver um ciclo assimilando tudo que ela desenvolveu enquanto tinha um corpo astral emocional. E depois ela tem que viver um outro ciclo, assimilando tudo aquilo que ela desenvolveu, percebendo tudo o que aconteceu com ela realmente quando ela tinha um corpo mental, quando ela trabalhou com o corpo mental. E isto tudo ela faz desencarnada, isto faz parte do ciclo da alma depois de desencarnada. Porque ela aqui já está fazendo as suas sínteses, está incorporando todas aquelas suas qualidades, para quando ela começar um outro ciclo, ela ter consciência do que aconteceu com ela. Ela ter consciência do que ela aprendeu. Ela ter consciência do que ela elaborou, do que ela desenvolveu. Então é muito importante esse ciclo da alma desencarnada, já bem consciente, não? No nível mental, no seu corpo mental. E aí, a uma certa altura, esta alma já fez a síntese de tudo o que se passou no plano físico, no corpo físico, já fez a síntese de tudo que se deu no seu nível astral emocional, já fez a síntese de tudo que foi vivido através do corpo mental, de tudo que foi manifestado. Então, esta alma evoluiu, esta alma fez experiências, entendeu as suas experiências, assimilou as suas experiências. Então ela passa aí por um ciclo, por uma grande etapa, ela passa aí fazendo uma síntese final. Ela se dá conta do que ela cresceu, do que ela desenvolveu, do que ela aprendeu. Isto tudo se passa com ela desencarnada. Isto tudo se passa fora dos corpos. E aí, feita esta síntese, segundo o que ela desenvolveu, ela vai manifestar, ela vai reconhecer o seu desejo. Qual é o seu desejo agora? Ela já viveu um ciclo. Qual é o seu desejo agora? É começar um outro ciclo semelhante? Então ela se dispõe a reencarnar. Ou ela tem outro desejo. Se ela tem outro desejo, ela vai entrar em contato com as hierarquias desse nível onde ela está. Em cada nível de consciência existe a hierarquia espiritual, ajudando tudo isto, estimulando tudo isto. Se o desejo dela não é reencarnar, aí as hierarquias do seu plano, do seu nível, lá onde ela está, vão ver como isto acontece. Esse é o ciclo humano que nós podemos compreender, a ponto de poder ajudá-lo, a ponto de poder, não é, fazer com que ele realmente aconteça. Aqui nós teríamos que reconhecer um ponto muito importante para nós nesta época. Entre um ciclo e outro, há um momento que nós chamamos de momento de transição.
E nesse momento de transição entre um ciclo e outro, se forma uma conjuntura que permite que o ciclo seguinte vá mais rapidamente, mais profundamente e mais conscientemente. Isto se forma na transição. Então é muito importante a gente perceber que está em transição. Porque naquele momento se tem uma ajuda especial. Naquele momento é o momento em que se decide se esta evolução vai ser num ritmo mais acelerado ou se esta evolução vai continuar naturalmente. Então é muito importante que naqueles momentos não se perca esta oportunidade. Quando chega um momento de transição na vida, se nós percebemos esta transição e se nos conectamos com o nosso propósito, nós vamos avançar muito mais rapidamente do que aqueles que não perceberam nada. E aqueles que não perceberam nada ficaram para trás, no sentido de compreender o que está se passando, no sentido de compreender o que está acontecendo. Vocês imaginem o efeito disso numa vida grupal. Para quem perde o momento cíclico, para quem não perde, vocês imaginem o que acontece numa vida grupal numa situação destas. E aí, a necessidade das hierarquias espirituais que estão regendo aquela faixa dos ciclos evolutivos, que entrem aí para fazer ajustes. Fazer ajustes quer dizer não avançar tanto, mas também não deixar de avançar. Então, isto tem repercussões planetárias também. Porque digamos que haja um conjunto de seres, um conjunto de pessoas que estejam vivendo um certo ciclo evolutivo. Estão todos vivendo juntos aquilo. No momento da transição, todos aqueles que não perceberam as mudanças e não se abriram às mudanças, vão retardar o ciclo do grupo todo na próxima etapa. Porque o grupo não pode se dividir, sendo um grupo de almas, sendo um grupo que está vivendo algo que não é um momento de juízo, é um momento de transição, mas não de juízo. Então, a fase em que as forças de um ciclo antigo vão se recolhendo, este é o momento para você se desapegar do que se passou. Se você não se desapega neste momento, você leva para o outro ciclo a memória disto e isto vai emergir lá e você vai repetir coisas, você vai repetir hábitos, você vai ter dificuldade para caminhar. Olha, é uma coisa que vocês todos conhecem, não? Porque todos nós estamos nesse movimento e temos já experiências de encarnações, não é? Nesse movimento. Então agora já temos que estar mais ou menos despertos para lidar com isto de uma outra forma. Mas para lidar com isto de uma outra forma, é preciso realmente que a gente reconheça essas leis e que a gente faça uma adesão a essas leis. Nessas transições, aquilo que nós chamamos de luz, que é um esclarecimento, isso aparece como nunca apareceu. Durante um ciclo, você pode até não ver muito claro, mas quando aquele ciclo vai terminando, você tem uma síntese, você tem a oportunidade de perceber tudo o que você viu. E aí entrar no outro ciclo atualizada. E não entrar no outro ciclo sem ter usufruído daquele momento da transição e, portanto, ali até passível de receber ajustes. Ajustes, né, em tantas coisas, inclusive kármicos. Nessas transições, há maior possibilidade de ligação entre aquilo que é tangível, entre aquilo que é conhecido e claro, com aquilo que não é claro e que é desconhecido. Não podemos fazer um contato com o desconhecido no meio de um ciclo,
Porque no meio de um ciclo existe um processo evolutivo. É no fim daquele ciclo que você tem a condição de contatar aquilo que normalmente você não contataria, como compreensão. Precisa que aquele ciclo já esteja declinando. E antes do outro começar, você tem ali uma possibilidade toda especial. E no meio da mudança, você pode entrar até em contato bem consciente com algo intangível, que sempre foi invisível, mesmo para a tua consciência. Bem, vamos ver até que ponto nós já estamos em comunicação com esses ciclos da nova humanidade. Porque aí, nos nossos corpos, no nosso ser, no nosso movimento cíclico, nós vamos reconhecer o que é o momento de viver agora como humanidade. E aí entramos numa força, numa energia muito maior, muito mais ampla, porque vai um pouco além do nosso ciclo individual. A estimulação desse momento cíclico no planeta é muito maior do que aquilo que nós estamos recebendo. É muito maior. A estimulação cíclica que o planeta, que a humanidade e que os indivíduos estão recebendo é muito maior que a resposta que eles estão dando. Se há uma época de transição do planeta, toda a energia desta etapa cíclica do planeta está se esvaziando e ainda não entrou completamente as novas. Então, nesse momento planetário, é o momento de nós entrarmos em contato com o que nunca vimos neste planeta. E quem então está nesta mudança de ciclo também em si, vai ter isto muito claro. E isto pode estar muito unido na nossa consciência. E nós termos realmente um movimento um pouco mais acelerado. Então é por isso que num centro espiritual a gente está sempre apontando para o impossível, está sempre mostrando, não, aquilo que é além daquilo que é a nossa rotina normal e cotidiana. Por causa da oportunidade cíclica, o momento cíclico que o planeta está vivendo e o momento cíclico, não é, que a humanidade está vivendo e que, portanto, nós também. Muito obrigado a todos.